Embora a igreja afirme categoricamente que nenhum homem pode atender os requerimentos de perfeita obediência por si mesmo e alcançar o direito de justificação, e que todos devem ser considerados justos através dos méritos de Cristo, isso de forma alguma estabelece as condições sobre a apropriação pelo homem dos dons do mérito de Cristo. A igreja define a fé no sentido de crença, e as obras são compreendidas como atos morais e sacramentais de obediência, como um instrumento absolutamente essencial para o alcance da graça justificadora. O homem deve tomar a iniciativa. Ele deve pedir para receber, procurar para encontrar, bater para ter a porta da salvação livremente aberta. Influência exercida pelos pais de Wesley. Ao estudar a influência que a teologia da Igreja Anglicana teve sobre o pensamento teológico de Wesley, é necessário ver também como alguns conceitos de seus pais influenciaram seu pensamento. Neste ponto, nosso enfoque será verificar se houve alguma diferença entre o pensamento da Igreja e o que os pais de Wesley ensinaram a ele. Apesar dessa verificação parecer sem importância, em se tratando da família de Epworth, ela se torna essencial devido às suas características peculiares e pela influência que exerceu sobre Wesley. Samuel e Susana Wesley discutiam teologia desde o dia em que se casaram. Cada um possuía um pensamento independente e original. Embora Susana tenha sido educada na casa de um dissidente da igreja oficial, antes de completar os 13 anos de idade, começou a examinar a literatura sobre a controvérsia entre a igreja estabelecida e os dissidentes, vendo a possibilidade de sua volta para a igreja da Inglaterra. Quando jovem, e pelo desejo por absoluta racionalidade sobre religião, tinha aceito o socianismo como doutrina e somente após se casar retirou-se e deixou este tipo de heresia. As mudanças na sua vida foram influenciadas pelo seu marido religioso e ortodoxo e pelos escritos do bispo Bull. Na sua maturidade, aos 40 ou 45 anos de idade, ela escreveu uma exposição sobre o Credo dos Apóstolos, um documento que prova, além da dúvida, sua competência no campo da teologia e indica claramente o temperamento metafísico da sua mente. Os Wesley pertenceram à escola teológica conhecida como arminianismo inglês. Isso transparece em uma carta escrita para João em 18 de agosto de 1725, na qual Susana relata: a doutrina da predestinação, como sustentada pelo calvinismo radical, é chocante e deve ser descartada, porque ela responsabiliza diretamente a Deus como autor do pecado. Eu acho que você deve pensar bem contra ela, porque é inconsistente como a justiça e a bondade de Deus deixar qualquer homem sob uma necessidade física ou moral de cometer pecado e depois puni-lo por isso. Da mesma forma, Samuel, repudiando a doutrina da eleição incondicional,
escreve o seguinte: não podemos nos satisfazer por qualquer das escrituras que são usadas para este propósito, que há qualquer eleição de um determinado número que por meio da força Deus salva alguns e exclui todo o restante da raça humana da salvação. Ambos concordam que Deus prevê tudo o que irá acontecer e conhece antecipadamente todos aqueles que farão uso da sua graça, mas não entendem que este conhecimento interfira na liberdade do homem. Deus não necessita de nenhuma má ação, ainda que ele preveja todas. Se Deus não tenta nenhum homem para o mal, muito menos ele precisa deste mal. Na verdade, se ele fizesse isto, a natureza do homem seria destruída. O propósito de recompensa e punição seriam irônicos. A pregação seria vã e também a fé. Susana coloca este assunto de forma bem clara quando afirma: por muitas razões, não podemos supor que a presciência de Deus é a causa pela qual muitos finalmente perecem, ou que o conhecimento que alguém tem de que o sol irá nascer amanhã seja a causa do seu nascer. A liberdade humana é indisputavelmente livre. Sobre a doutrina da justificação, eles não diferenciavam do pensamento da igreja. Se o bispo Bull define a justificação como sendo a declaração de inculpabilidade, Samuel a declara como um ato de Deus pelo qual ele perdoa e liberta das punições. Para ele, a justificação do pecador deve ser vista como um olhar de Deus, tratando-os como justos e inocentes, embora antes fossem culpados e horríveis pecadores e por isso passíveis de graves punições. Sendo, portanto, um ato declaratório do próprio Deus de que o homem é contado como inocente e visto como justo por ele, sem nenhum mérito humano, mas nos méritos de Cristo, esta obra deve ser apropriada pelo homem com disposição de cumprir ativamente certas condições a fim de ser perdoados por Deus. Na próxima aula, iremos falar sobre a doutrina da redenção.